Lemos as Escrituras, que ouçamos a voz de Cristo, que atendamos às suas palavras, que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 12. Nós estamos estudando às quartas-feiras as parábolas do Senhor Jesus. É muito importante que conheçamos e que entendamos as parábolas de Jesus Cristo. O Senhor nos falou a respeito do reino de Deus e nos falou usando parábolas. E aqui, a partir do versículo de número 35 do Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 11, encontramos a parábola do servo vigilante. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira vigília, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vigilância é algo que o Senhor espera de nós. Nos diz para vigiarmos pela volta do Senhor Jesus Cristo. Também nos diz para vigiarmos, para que não entremos em tentação. Vigiamos contra o adversário, contra o inimigo, contra o diabo, contra a tentação, não entrando em tentação, não dando lugar ao diabo, e vigiamos por causa da volta do Senhor Jesus Cristo. E certo é que ele voltará. Sede, pois, vigilantes, é a palavra que o Senhor nos dá. Mas esta parábola do servo vigilante é uma parábola grandemente interessante. Por quê? Porque ela nos fala um modo pelo qual devemos nós vigiar. Devemos nós vigiar cingidos. A palavra diz: cingi-vos com a verdade. Sabemos que a sua palavra
é a verdade. E sabemos que se conhecermos a verdade nos libertará. Cingi-vos com a verdade. E a primeira ordenança é: esteja cingido o vosso corpo com a verdade. Devemos vigiar e vigiar com a verdade, devemos vigiar e vigiar com a palavra de Deus, mas devemos vigiar não apenas com a verdade, mas com as nossas candeias acesas. Cingi-vos e estejam acesas as vossas candeias. Brilhemos, tenhamos acesas as lâmpadas, assim brilhem diante dos homens a nossa luz, para que, vendo as nossas boas obras, possam estes glorificar ao Pai. Devemos estar vigiando, e vigiando com a verdade, vigiando com a palavra, mas vigiando com iluminação. E quem nos traz verdadeira iluminação, e com a iluminação esclarecimento, senão o Espírito Santo, que é o Espírito Santo da verdade, que nos revela toda a verdade. Mas como vigias, desculpe-me a redundância, que vigiam, vigias que não dormem, devemos vigiar despertos, e vigiar então de olhos bem abertos. Vigiai, mas vigiai de olhos bem abertos. É assim que vigia a sentinela. É assim que nós devemos vigiar, com atenção. E tendo certa tensão na nossa atenção. Veja, se um pai vigia, sabendo a hora que vem o ladrão, ele tem atenção do quê? Da vigilância por preservar a sua casa, a sua família, o seu lar. Então, vigiemos e vigiemos com olhos bem abertos. Mas me chama uma coisa a nossa atenção no texto. Sede como servos que estão vigiando, e quando ouvirem o Senhor bater a porta, logo lhe abram a porta. De modo que não basta vigiar cingido, com lâmpadas, de olhos abertos, com atenção, mas de portas abertas. Temos que vigiar, eu diria, de olhos abertos e de portas fechadas. Aprender a fechar as portas. Há muitas pessoas que vigiam, que têm os olhos abertos, mas que não trancam as suas portas. E pelas portas destrancadas, o inimigo entrará. Uma das coisas que a Bíblia nos diz é para vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque como fechamos as portas? Vigiar, e no ato de vigiar, devemos vigiar com olhos abertos e com portas fechadas. Veja, a Bíblia sobre a oração nos diz para que entremos em nossos quartos e tranquemos
ou fechemos as nossas portas após nós. Então, eu diria, vigiai e orai, e o ato de orar implica em uma coisa, em fechar portas. Você fecha portas através da oração. A oração é uma chave que Deus nos deu. Chaves têm autoridade para abrirem e para fecharem. Então, com esta chave que é a oração, que liga e desliga, pois eis que vos dou as chaves do reino, para que o que vocês ligarem na terra tenha sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra tenha sido desligado no céu, para o que vocês atarem na terra seja atado no céu, para que o que vocês desatarem na terra seja desatado no céu. Quando eu uso essa chave de autoridade, e fecho as portas que eu preciso fechar, as portas que eu só devo abrir para o Senhor. Eu não devo abrir essas portas para quem não é o meu Senhor. E é interessante que, como servos, vigiando, temos recompensa. Mas como pais, vigiamos, a recompensa é o próprio vigiar. Porque o pai não precisa de recompensa, exceto a segurança da sua casa, a segurança da sua família. Diz a palavra que Deus pôs o homem no jardim, no chamado jardim do Éden, para o cuidar ou o cultivar e o guardar, ou seja, o vigiar. No entanto, uma das coisas que nos chama a atenção no Éden e na queda do homem é que o diabo entrou no paraíso. O diabo entrou no Éden. O que terá faltado por parte do homem? Porque Deus lhe deu uma ordem que cuidasse, que cultivasse e que guardasse, ou seja, que vigiasse o Éden. Faltou vigilância. E se num paraíso, num lugar perfeito, num lugar sem pecado, pôde o diabo entrar, com muito mais facilidade, ele encontrará caminhos para entrar, se não houver da nossa parte vigilância. É necessário que vigiemos. É necessário que fechemos as portas para o pecado, para a carne, para o mundo no sentido da mundanização, para o diabo, não permitindo que nem a carne, nem o mundo, nem o diabo entrem, não permitindo que de forma alguma o adversário alcance uma vantagem. Se há um inimigo e eu me ponho em um espírito de vigilância contra o meu inimigo, contra o adversário, mas eu deixo as minhas portas abertas, ele alcançou vantagem contra a minha vida. Há portas que eu tenho que aprender a trancar. E eu volto a dizer, aqueles que querem aprender a trancar as portas,
Vigiai e orai. Tranquemos as portas. A oração é a chave que tranca esta porta e todas as portas. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos ao Senhor, tanto maior vigilância está acontecendo da parte da nossa vida. Não pensemos que porque estamos nos consagrando, que o inimigo não virá. Lembremos-nos de Jesus Cristo, quando jejuou e orou. 40 dias. 40 dias jejuou e orou o Senhor. E a Bíblia diz que o inimigo o tentou com toda sorte de tentação. Meus irmãos, nós não podemos abaixar a nossa guarda contra as setas inflamadas do inimigo. Temos que levantar o nosso escudo da fé para apagar as setas inflamadas do inimigo e não confiar, porque estamos em uma consagração que não iremos sofrer tentação. Precisamos ser vigilantes. Precisamos vigiar. Você que nos escuta, você que nos ouve, você que nos assiste agora pela live, eu quero falar ao seu coração. Talvez você esteja muito confiante e tenha se descuidado. E por descuidos, oriundos de vários motivos, às vezes nos descuidamos porque estamos extremamente atarefados. Às vezes nos descuidamos porque estamos relapsos, extremamente relaxados. Mas um dos motivos que poucas vezes nos damos conta que nos leva ao descuido é a confiança. Confiança é algo parecido com fé, mas não é fé. Fé é dom de Deus e confiança é uma característica humana. Quando eu confio em outros, eu me confio a outros. Mas quando eu confio em mim mesmo, eu tenho algo chamado autoconfiança. A confiança não é algo maligno. A confiança é algo humano. Mas deixe-me dizer algo quanto à confiança. O excesso de confiança, a autoconfiança é importante, mas o excesso de confiança, a autoconfiança exacerbada, produz o quê? No muito confiar, há, infelizmente, o muito descuidar. É de tanto confiar, descuidamos. E de nos descuidar, tropeçamos. Veja, a Bíblia diz que a soberba precede a queda. E o que é uma soberba? É uma autoconfiança exacerbada, exagerada. Então confiamos tanto, e tanto em nossa capacidade, em nossa pessoa, em nossos atributos, em nossas coisas, que nos descuidamos. Estas são, talvez, algumas das
principais situações que nos levam a deixar portas abertas. Confiamos tanto. E veja, Jesus falando sobre a sua volta, ele diz, no dia em que não cuidais, no dia do que? Do descuido, ele voltará. A volta do Senhor será marcada por um descuido da própria igreja. Nós já falamos aqui, e eu volto a me referir, à parábola das 10 virgens, onde o Senhor, no seu sermão escatológico, então falando a respeito das últimas coisas, falando a respeito de sua própria volta, disse que todas as 10 virgens, as prudentes e as nécias, cansaram-se e dormiram. E quando você dorme, você não vigia. Lembre-se dos discípulos de Jesus, que Jesus, no Getsemane, disse a eles, ficai comigo, orai comigo, vigiai comigo. Mas a Bíblia diz que eles dormiram, porque estavam tristes. Entraram num espírito de tristeza, que nós chamaríamos hoje, numa linguagem muito mais atual, de depressão. E por isto adormeceram. Dormiram, os seus olhos se tornaram pesados, fecharam. Por quê? Porque estavam tristes. E muitas vezes nós também temos dormido, não estamos alertas, e alertas com Jesus. E Jesus disse, não pudestes ficar comigo nem ao menos uma hora? Aquela era uma noite crítica, em que Jesus sabia que ele seria entregue às autoridades, tanto as autoridades judaicas quanto as autoridades gentílicas, e que ele seria julgado, condenado à cruz. Jesus tinha consciência disso. Jesus disse isso aos seus discípulos, e Jesus disse, ficai comigo, vigiai comigo. Será que nós estamos assim, descuidando, dormindo, não orando? A igreja, por vezes, está se sentindo tão cômoda que não vê a necessidade de orar tanto. Olha, você tem que se conscientizar, como eu preciso me conscientizar, como todos nós necessitamos nos conscientizar, como disse o Dr. John Piper, que nós estamos em guerra. E quando você se conscientiza que a vida, disse John Piper, é uma guerra, você se conscientiza que você tem que orar sem cessar. Uma das coisas que a guerra, digo eu, no meu parecer, eu não sei se você concorda comigo, traz a nós é um espírito de alerta. Você está numa tensão por causa da guerra que te faz estar
prudentemente alerta. Porque o ataque pode vir de qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer forma. Por isso você, estando numa guerra, entrincheirado nas trincheiras da vida, você está constantemente alerta. Por isso, orai sem cessar. Oremos sem cessar. Tranquemos as nossas portas. Não venhamos a dar vantagem nem à carne, nem ao mundo, nem ao diabo. Não venhamos a dar vantagem. Alerta. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, relapsamente. Nós não podemos ser relapsos. Nós temos que ser pessoas diligentes, pessoas que se esforçam e que se esforçam muito em tudo o que fazem. E nesta vigilância, pessoas que se mantêm vigilantes. Não que vigiaram por um tempo e que já não vigiam mais. Essa é uma guerra que, se o meu último inimigo a ser vencido é a morte, logo essa é uma guerra até a morte. Então eu não posso relaxar. O que eu estou querendo dizer? Que você deve viver uma vida louca, apavorada. Não é medo. Ao contrário. Se você trancar as portas, o trancamento das portas te propiciará algo que se chama segurança. Então nós necessitamos da segurança que só o trancamento, o trancar, e eu volto a dizer, a oração é a chave que tranca. Claro, a atitude também, a postura também. Nós temos que aprender a ter uma postura, nos posicionarmos contra todo e qualquer ataque, deixando as coisas, fecha a tua porta. E o teu Deus que te ouve, ou melhor dizendo, diz o teu Pai que te ouve, em secreto, esse te responderá. Há muitas pessoas que estão entrando na presença de Deus, mas que não fecharam as suas portas. Quantas pessoas nós conhecemos que estão, talvez no seu quarto, e eu espero que não seja o seu caso, mas quantas vezes nós nos ajoelhamos ao lado da nossa cama, no nosso quarto, fechamos a nossa porta, e o nosso raciocínio, a nossa lembrança, vai para várias coisas que estamos fazendo. Compromissos nossos, até coisas que eu direi, coisas justas. Será que eu apaguei a panela o fogo da panela que estava no fogão? Desliguei o ferro de passar. É interessante como a nossa mente foge. Eu estou dando exemplos extremamente simples, mas fora aquela situação de pessoas que a sua mente está vagueando por lugares com pensamentos que não deveria ter. E há muitos que oram e oram movidos por vontades
e eu diria vontades pecaminosas, e não é uma vontade pecaminosa, é apenas as vontades de luxúria ou de pecados sexuais. Se você ora, a Bíblia diz, movidos de cobiça, de ganância, de inveja, isso também são pensamentos pecaminosos. Há quem peça, não porque precise, há quem peça porque inveja o que tem. E você acha mesmo que Deus vai atender um pedido movido por um sentimento pecaminoso como a inveja? De forma alguma. O que te faltou? Fechar a porta, trancar para esses sentimentos. E a primeira coisa que nós temos que fazer é usar o poder da oração que diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, dá-me a vitória. Se isso te faz cair, o que a Bíblia diz? Corta e lança de ti. Isso é fechar a porta. Isso é fechar a porta. Sabe, há muitos pregadores que se preocupam com quem está entrando e com quem está saindo das suas igrejas. O maior lugar de contaminação que pode haver numa igreja é o púlpito. E nós devemos nos preocupar com quem está entrando e com quem está saindo do nosso púlpito. E devemos nos preocupar com as palavras que estão sendo ministradas por nós e por outros no nosso púlpito. E devemos aprender a também vigiar nos púlpitos de nossa própria igreja. E eu diria que devemos aprender a trancar. Há pessoas que estão sendo levadas aos púlpitos e que estão com uma vida errada, ou com uma doutrina errada. Meu irmão, se a nossa vida de oração é fraca, toda a nossa vida é fraca. E se a nossa doutrina é débil, todo o nosso trabalho também é débil. Todo ele fracassará. De modo que nós devemos aprender a sermos firmes na rocha, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a trancar. Não basta você estar vigiando de olhos bem abertos. Não basta você estar vigiando cingido. Não basta você estar vigiando de luz bem acesa. Nós temos que estar com as portas trancadas. Aquela porta que eu só posso abrir para um. E o nome dele é Jesus. Ora, eu não vigio a minha casa trancando todas as portas de casa. Eu tranco a porta de acesso. Qual é a porta de acesso à tua vida? Eu não estou pedindo para você ser uma pessoa totalmente fechada, totalmente trancada. Eu estou dizendo qual é a porta de acesso para a tua vida, porque todos nós temos portas de acesso. Ou mesmo portas, no plural, de acesso. E que minha porta é diferente da tua porta, e que minha realidade é diferente da tua realidade, e que nós guardamos certas semelhanças. Eu gosto muito do que a missionária Edmeia Williams fala sobre a tentação e a porta e a vigilância dentro. Ela compara da seguinte maneira: eis as portas que há numa casa, porta dos fundos, porta da frente,
porta lateral, porque tem casas que tem mais de uma porta. E então nós trancamos a porta, fechamos, e não satisfeitos nós reforçamos, botamos cadeados, e ali eu coloco 7 cadeados. A porta está fechada e bem fechada. Mas há uma porta que eu tranco e boto só 3 cadeados. A pergunta da missionária Edmé Williams é: qual a porta que o inimigo tentará entrar? A porta menos trancada. Onde eu deveria estar com um trabuco esperando ele? Na porta menos trancada, porque certamente eu o encontrarei ali. Então nós temos que ter a sabedoria de discernir pontos fortes e pontos fracos e saber que na nossa fragilidade o adversário tentará entrar. Por isso, tranque a porta. Em dias como os nossos, onde a igreja está altamente permissiva, perdoe-me, nós precisamos aprender a trancar portas. Às vezes, trancar porta será não assistir algo que eu iria assistir, mas que me faria mal. Às vezes, trancar portas está em saber usar corretamente as redes sociais. Às vezes, trancar a porta é saber que de algumas coisas eu terei que sair e eu não poderei conviver. Não ser permissivo no que me levará a uma queda. Sabe, há pessoas que não percebem, como no caso deste vírus que está por aí, que não precisa ser algo grande para te matar. Não precisa ser algo grande para te enfermar. Não precisa ser algo grande para te debilitar. Não precisa ser algo grande para te prejudicar. Às vezes é algo que você nem vê, mas ele está ali. E muitas pessoas, em dias como o nosso, estão entrando por um caminho que se arriscam. Por quê? Porque não adianta eu vigiar e não trancar a porta. Eu falo aos meus, outros ministros têm outro entendimento, mas eu digo aos meus, porque essa é a minha consciência: tome a vacina. Eu digo aos meus, mantenha, mesmo tomando a vacina, enquanto for necessário, o uso de máscara, enquanto for necessário, o distanciamento social, a utilização do álcool em gel. Por quê? Porque isso é trancar a porta. Tranque a porta para esse vírus. Por quê? Porque nós estamos numa guerra contra esse vírus. Mas existe um vírus muito mais terrível que se chama o pecado, a carnalidade. Ah, mas eu já fui devidamente vacinado pelo Evangelho.
Sim, mas meus irmãos, não se exponha ao pecado. A imoralidade, a Bíblia diz assim, fugir da imoralidade. Quanto ao diabo, diz, resistir ao diabo. Ao diabo você resiste. E a imoralidade? A imoralidade você foge. E não está dizendo isso apenas para homem. Até parece que só homem pode ser imoral. Mulher também pode ser imoral. Então, homem e mulher, temos todos nós de quê? De fugir da imoralidade. Isto é, trancar a porta para a imoralidade. Você não vence a imoralidade resistindo. E aprendamos com o povo de Israel. Há batalhas que você vence fugindo e Deus lutando e vencendo a Faraó. Então, corra para Deus e fuja do pecado. Tranque a sua porta. No nome de Jesus Cristo. Pai amado, Deus querido, no nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós te pedimos, dá-nos um despertar de oração, dá-nos um despertar, Senhor, de compromisso, dá-nos um despertar, ó Senhor, de propósito de vigilância, para que vigiemos cingindo-nos com a verdade, para que vigiemos com lâmpadas acesas, com iluminação, com boas obras, para que vigiemos, ó Deus, com olhos abertos, para que vigiemos, despertos e não dormindo, para que vigiemos com portas fechadas. Que aprendamos a trancar as portas que temos que trancar e abrir estas portas só para quem temos que abrir, que é Jesus Cristo. A fim de quando o Senhor voltar, não nos encontre desapercebidos, mas nos encontre vigilantes. É o que nós te pedimos, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estamos com a nossa oração da madrugada pelo Zoom, do dia 1 de agosto ao dia 7 de agosto, das 5 às 6 horas da manhã. Eu espero você lá na nossa oração, você que é de nossa igreja. Que você possa, pelo menos um dia da semana, separar e estar conosco. Eu estou, e o meu propósito é estar todos os meses, na primícia do mês, nos 7 primeiros dias do mês, junto com o nosso grupo de intercessão, estando orando. Então, temos um encontro marcado, onde vamos fechar todas as brechas, onde vamos trancar todas as portas, por essa chave do reino que é a oração. Vamos estar em oração, vamos clamar ao Senhor.